Oi, meu nome é Júlia, sou estudante de matemática e hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Na verdade, esse vídeo é uma espécie de desabafo mesmo de como eu tenho lidado com algumas coisas durante essa quarentena. E eu senti a necessidade de fazer esse vídeo porque os meus vídeos e os meus posts no Instagram, eles são bem voltados para produtividade, para dicas de estudos, mas eu sinto a necessidade de falar um pouquinho sobre esse desânimo e essa falta de produtividade mesmo que tem batido não só em mim, mas em muita gente durante essa quarentena. Pelo fato de eu sempre postar coisas sobre produtividades e dicas de estudos, eu acho que é mais do que a minha obrigação, meu dever vir falar sobre isso com vocês hoje. Porque eu não tô aqui para pregar uma vida extraordinária, uma produtividade inalcançável e muito menos uma produtividade irrealista, uma coisa que não dá para chegar lá, sabe? É uma coisa que você precisaria ser um robô para fazer. Meu papel aqui hoje é ser bem sincera com vocês sobre o que tem funcionado e o que não tem funcionado tão bem assim, pra mim, pelo menos. Porque muita gente, ao me ver postando sobre produtividade, essas coisas, pensam que eu sou, assim, uma pessoa 100% produtiva a todo tempo, que eu não tenho problemas, que eu não tenho que lidar da mesma forma com o desânimo que a maioria das pessoas lida, que pra mim é tudo fácil e eu tenho sido, assim, a mestre dos estudos durante essa quarentena, não tenho enfrentado nenhum tipo de problema. Mas eu vim hoje derrubar por terra essa teoria, porque, bom, ninguém é perfeito. Esse vídeo eu vou dividir ele em duas partes. A primeira eu quero contar pra vocês como eu tenho me sentido, como eu tenho lidado com essas questões mesmo de ansiedade, esse desânimo durante a quarentena. E depois eu quero dar algo pra vocês, eu quero mostrar pra vocês algumas soluções, algumas coisas que eu tenho aplicado que estão resolvendo o meu problema, que estão fazendo com que eu consiga levantar da cama e fazer aquilo que eu preciso fazer. A primeira coisa que eu tenho pra contar pra vocês é sobre como eu tô me organizando, se eu tenho conseguido ser produtiva, se eu tenho conseguido estudar ou não. Olha, às vezes, porque eu também acordo, às vezes, em alguns dias, sem querer levantar da minha cama, querer apenas ficar no celular o dia inteiro, porque é tanta coisa que eu tenho pra fazer que eu não sei nem por onde eu começar. Aí eu fico, assim, completamente perdida, eu fico, tipo assim, aí eu não sei nem por onde começar, então eu não vou começar por lugar nenhum, vou ficar aqui tranquilamente assistindo minha série, conversando no WhatsApp. Então eu também tenho esses meus momentos de baixa. Agora eu entrei de férias, mas enquanto eu tava tendo aula, eu também não conseguia muitas vezes acompanhar todos os dias as aulas online. Eu tinha, às vezes eu deixava algumas atividades acumular, às vezes eu assistia bem depois, e é isso. Às vezes eu não tava conseguindo me planejar muito bem assim, porque é aquilo, ninguém consegue ser produtivo a todo tempo. E nessa quarentena, onde todo mundo tem ficado em casa, isso tem sido muito novo pra muita gente, principalmente pra mim, porque a minha rotina era sair às 7 horas da manhã e chegar umas 9 horas da noite aproximadamente. Eu ficava fora, assim, o meu dia inteiro, o meu dia inteiro. Então, o fato de eu poder ficar dentro de casa e ter que estudar sozinha algumas coisas, isso me pegou, assim, de surpresa, porque é uma experiência completamente nova, eu nunca tinha passado por isso. Assim, de repente, vocês têm seus estudos presenciais e de repente ter que fazer tudo online e estudar por conta própria, isso tudo é uma loucura. Mas eu também tirei lições muito valiosas durante esse tempo de quarentena. Essas dicas que às vezes eu posto sobre produtividade, como estudar, não pensem que eu estou isenta disso não, essas dicas também são pra mim. Porque às vezes eu tenho que rever aqueles vídeos, aqueles meus posts e falar, Júlia, levanta e vai fazer suas coisas. E assim, você não tá sozinho nisso. Se você também tá sentindo que você não tem sido tão produtiva quanto antes, você não tem estudado com a mesma qualidade de antes, você não é o único. Você não precisa se sentir um ET e o errado enquanto tá todo mundo conseguindo seguir sua vida bonitinha, seus estudos perfeitos, e só você que é o ET e tá ficando pra trás e é o único que tá passando por isso, porque não é. Isso tem atingido grande parte das pessoas. Tem me atingido também. E assim, eu tô fazendo esse desabafo com vocês hoje, porque eu sinto que não é esse, não é isso que eu quero pregar pra vocês aqui. Que você tem que ser produtivo e perfeito e super estudante a todo tempo. Mas o meu papel aqui hoje é mostrar pra vocês a realidade. Bons alunos, bons estudantes, pessoas dedicadas também têm seus momentos de baixa.
Você não é o único. E outra coisa, eu também me sentiria muito mal se você estivesse pensando que todas as pessoas são perfeitas e produtivas a todo tempo e você tá ficando pra trás, mas não é, você não tá sozinho. Definitivamente isso tem atingido muita gente, inclusive a mim. É assim que eu estou me sentindo durante essa quarentena, com meus estudos, quanto à minha produtividade. Às vezes eu deixo umas coisas pra trás, às vezes eu enrolo e deixo um pouquinho mais pra frente, mas o foco desse vídeo não é ficar aqui apenas desabafando mesmo, reclamando sobre essas coisas que estão acontecendo, só reclamar, mas não fornecer nenhum tipo de solução de como nós podemos lidar com isso. É aquilo, se tem uma coisa que me incomoda muito, tá passando por algum tipo de situação, mas cruzar os braços e deixar a situação se resolver por si só. Eu tô passando por essa situação de desânimo, assim como todo mundo, estou, mas o que eu vou fazer em relação a isso? A questão não é você não se sentir assim. A questão é o que você pode fazer para reverter esse quadro, para amenizar esse impacto da quarentena nas nossas vidas. Eu vim aqui fornecer para vocês algumas dicas de como eu tenho lidado com todo esse quadro, como eu tenho feito algumas coisas para me sentir melhor, mesmo mais produtiva, porque acaba que quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente se propôs a fazer, a gente fica meio que matutando essa ideia depois, né? A gente não consegue nem deitar direito no nosso travesseiro quando a gente não tinha muita coisa pra fazer, só que acaba que não faz nada e fica o dia inteiro no celular. Gente, isso é péssimo. Então eu vim aqui fornecer pra vocês algumas diquinhas de como eu estou lidando com isso e isso tá funcionando pra mim. A primeira dica é sobre a nossa organização, porque nesse tempo onde tá tudo tão bagunçado, a nossa chave é tentar organizar de alguma forma. E como eu tenho me organizado? Eu tenho criado algumas listas de tarefas do que eu tenho pra fazer durante o dia, durante a semana, e tem dado certo pra mim, porque aí eu já acordo, eu já visualizo aquilo que eu tenho pra fazer durante o dia e eu tento me dividir ao máximo pra conseguir fazer essas tarefas acontecerem. Quando a gente coloca no papel, quando a gente tem as coisas bem claras, os objetivos bem claros do que a gente precisa fazer durante o dia, acaba que as chances da gente conseguir fazer são maiores, porque lembra que eu falei que às vezes eu acordava tão perdida porque eu tinha tanta coisa pra fazer, não sabia nem por onde começar? Então, escrever, realmente fazer uma rotina, uma listinha de que você tem que fazer, te ajuda a não ficar tão perdida assim. A minha tá aqui atrás, eu montei tipo um quadrinho, mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como que eu fiz e se vocês quiserem se organizar dessa forma, tem dado bastante certo pra mim. Eu vou ensinar pra vocês como fazer este belíssimo quadro aqui atrás. É bem facinho. A segunda dica, ela se relaciona bastante com a primeira, que é a ideia do menos é mais, de ser essencialista quanto ao que você tem que fazer, porque quando a gente tem muita coisa pra fazer, a gente acha que se a gente tentar fazer tudo, atirar pra todos os lados de uma vez, é isso que vai fazer com que a gente seja mais produtivo, que a gente ande pra frente, mas pelo contrário, eu estava até lendo um livro que chama Essencialismo e ele é muito bom. Ele tem uma analogia que eu gosto bastante, que ele estava explicando que é muito melhor você andar 5 centímetros em apenas uma direção do que andar 1 centímetro em 5 outras direções e acabar não fazendo nada no final, sabe? Dar tiro pra todo lado e não focar em nada e você finaliza o dia cansado, estressado, porque fez muita coisa e ao mesmo tempo não fez nada. Então focar no essencial, focar naquilo que você realmente tem que fazer naquele dia é assim crucial. E eu tomei bastante cuidado de colocar isso na minha rotina, no meu cronogramazinho aqui atrás, pra mim não me atropelar, pra mim não colocar coisas desnecessárias. Agora uma dica assim, de ouro, que tá fazendo bastante diferença pra mim. Eu tenho aplicado tem acho que umas 2 semanas e tem funcionado bastante pra mim, que é tentar dormir bem no horário certo. Porque, pensa comigo, porque assim, nessa quarentena, como a gente não tem tido muita coisa pra fazer, acaba que às vezes a gente fica acordado até tarde pra assistir alguma série, assistir algum filme, ficar conversando no WhatsApp. Enfim, acaba que a gente assusta e são 4 horas da manhã e a gente ainda tá acordado mexendo no celular. Vou falar por que isso faz mal. Primeiro que você acorda mal-humorado, porque quando a gente acorda tarde, eu geralmente acordo bastante mal-humorado. Segundo, que você vai se sentir nada produtivo, você vai se sentir ainda mais não produtivo, porque você vai estar acordando tarde. E uma noite mal dormida é sinônimo de improdutividade. Se você dormiu mal, é muito difícil que você consiga no dia seguinte fazer 1 milhão de coisas que você precisa fazer, ou se dedicar, ou até mesmo estudar.
É muito difícil. Se você for ignorar as outras dicas e fazer só uma, aplica essa. Durma bem, é muito importante. E a minha dica final de como eu tenho lidado com isso é ter uma rotinazinha da manhã. Isso eu aprendi, gente, eu tô aprendendo várias coisas em livros essa quarentena. Eu li um livro que chama O Milagre da Manhã, e ele mostra a importância de ter uma rotina, de se criar uma rotina durante a manhã. Dizem que o que você faz na sua primeira hora do dia define como o seu restante do dia será. Mas isso é muito verdade, gente. Se você já acorda com essa vontade de não levantar da cama mesmo, já acorda, já pega o celular, já acorda e vai assistir série, gente, experiência própria. Quando eu acordo e começo a assistir série, eu não saio dali. Eu não saio. Então não é saudável você, na sua primeira hora do dia, fazer coisas desse tipo. A primeira hora do seu dia tem que ser voltada para coisas que vão te ajudar a ter um bom dia. Por exemplo, esse livro te ajuda a montar uma mini rotina da manhã, onde consiste em meditação, alongamento, leitura de um livro, visualização dos seus objetivos. E assim, pode ser uma coisa bem pouquinha, sabe? É uma espécie de ritual que você vai fazer nos seus 20 primeiros minutos enquanto acordado, seja ler um livro, nos primeiros minutos do dia eu vou ler um livro, eu vou tomar água. Bola uma rotina da manhã, que isso é extremamente necessário e tem me ajudado muito, muito, muito nesses dias, principalmente para esses dias que eu acordo e falo, gente, eu não tô com vontade de levantar da minha cama. Isso me ajuda bastante, isso me incentiva, isso me motiva. E nessa fase que a gente tá vivendo, ter algo que nos motive é algo muito importante. Então foram essas as minhas dicas para vocês de como eu tenho feito para lidar com esses impactos da quarentena na minha vida. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e, mais importante de tudo, lembra que ninguém é perfeito. E se ninguém é perfeito, você também não tem a obrigação de ser perfeito. Então, é isso. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Foi um vídeo bem diferente do habitual, mas muito necessário também. Se vocês gostaram, deixem um joinha aqui embaixo, que vai ajudar bastante no crescimento do canal. E é isso, gente. Tchau!